Semana que vem nós teremos a nossa atividade avaliativa, que é a nossa prova. E eu postarei e ela estará disponível para que vocês realizem a partir de segunda-feira. Ela é composta por 10 questões, cada uma valendo 1.000 pontos, 100 pontos, num total de 1.000 pontos. Se você quiser fazer na quarta-feira, pode ser feita, tá bom? Na segunda ela já vai estar disponível para que você realize, só que você talvez tenha outras disciplinas, então se você quiser fazer na quarta-feira, pode ser feita. Na quarta que vem, nós estaremos aqui às 8 horas da manhã, eu faço uma apresentação da prova, da atividade avaliativa para vocês, falo das questões, e você pode utilizar esse período da manhã na próxima quarta-feira para realizar a sua prova. Mas fica a seu critério, tá bom? Hoje eu preciso fazer uma recapitulação com vocês e tratar de um tema que até esse momento nós não falamos, que são fatores de risco e de proteção. Mas eu estou com os slides abertos aqui, eu vou compartilhar com vocês o material para a gente fazer alguns apontamentos de conteúdos que versarão sobre a nossa prova, tá bom? Para a nossa prova. Nós falamos da epidemiologia, dos critérios diagnósticos, as substâncias psicoativas e seus efeitos, e hoje vamos falar sobre fatores de risco e proteção em diferentes grupos de usuários. Então, a nossa prova, basicamente, ela vai versar sobre esses 4 conteúdos. E aí eu vou fazer alguns apontamentos na epidemiologia, nos critérios diagnósticos, nas substâncias psicoativas e nos fatores de risco e proteção. Nós conversamos daqui um pouquinho. Tá bom? Tá tranquila. Faça suas anotações, esses slides eles já estão disponíveis lá no AVA e as nossas aulas estão lá gravadas também, um link para que você assista a aula no YouTube, tá bom? Essas que nós estamos tendo aqui ao vivo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. A prova vai estar disponível, como eu disse, para realização a partir de segunda-feira no momento aula do encontro 6, tá bom? No encontro 6. Anote aí, por favor, para que você não tenha nenhum tipo de... Deixa eu admitir a Fernanda aqui. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Pro. Eu estava conversando com a Tawane Cacalilpe sobre as nossas resenhas, tá bom? Aham. Eu enviei para vocês lá uma estrutura, de forma... nos preparando aí para as próximas resenhas, para essas 2 outras próximas e para as próximas resenhas que nós faremos aí no decorrer da nossa vida, né? Da nossa formação, seja numa graduação ou numa pós-graduação. Por isso, a necessidade daqueles apontamentos sobre a estrutura de acordo com as normas da ABNT. Ok. E falei também sobre nossa prova, que será na semana que vem, composta por 10 questões, cada uma valendo 100 pontos, totalizando 1.000 pontos. E hoje eu ia iniciar agora nesse momento, aliás, vou iniciar nesse momento, os apontamentos que tratamos até esse momento, tá? Tá. E aí a gente entra no conteúdo de fatores de risco e de proteção. Tá bom. Obrigada.
Me deem só um minuto, gente, para eu acertar aqui meu material. Só um minutinho. Vamos lá, gente. Me perdoem a interrupção, mas vamos prosseguir. Como eu dizia, a gente vai fazer alguns apontamentos, fazendo uma revisão aí para a nossa prova, tá bom? E qualquer dúvida, me interrompam, por gentileza. Sobre as resenhas, alguém quer fazer alguma pergunta, tem algum questionamento, alguma contribuição, por favor? Na verdade, eu tenho algumas dúvidas em relação ao formato exigido pela BNT mesmo. Mas é mais uma questão de estrutura. Eu sempre tive um pouco de dificuldade, não com a BNT, mas com a estrutura da resenha. Acho que porque ao longo da minha vida acadêmica isso foi pouco cobrado e pouco exigido também. Então, na hora que eu vi a correção, eu fiquei ainda assim meio em dúvida. Exatamente, eu deveria ter feito diferente. Entendo. Eu estava conversando com a Tawane, aliás, Fernanda, estava conversando com a Calilpe e com a Tawane pouco antes da sua chegada, e eu quis compartilhar a estrutura de acordo com as normas da BNT como uma forma de aprendizagem, claro, por conta até mesmo de outras resenhas que nós faremos, né, no decorrer da formação. E eu havia dito para vocês que a resenha poderia ser simples, objetiva, e de fato é importante que ela seja assim mesmo, sucinta, objetiva, que você vá direto ao ponto ali do conteúdo, das suas observações naquela obra. Até porque a resenha é um tipo de resumo crítico. Sim. Mas, com relação ao conteúdo do que vocês apresentaram, excelente. Todas vocês foram muito felizes assim nas observações, todas vocês foram muito felizes na observação dos conceitos daquilo que nós estamos tratando na disciplina de Psicologia e Dependência Química. Como eu dizia, a estrutura é só por uma questão e por uma necessidade de aprendizado. Muitas vezes, como você disse, a gente não tem a oportunidade de fazermos um trabalho de acordo com as normas que nos são exigidas e a gente acaba não desenvolvendo essa habilidade, né? Então, para as próximas duas, façam aquela estrutura, pode ser num formato de texto corrido mesmo, não tem problema, como vocês fizeram. Apresentem o cabeçalho lá, o autor, o nome do filme, até algumas características da produção, do ano da produção, assim, em um parágrafo, sabe, bem objetivo.
Pro, você teria algum documento para compartilhar com a gente que tem esse formato? Eu tenho sim. Eu vou dar uma olhadinha aqui e eu compartilho com vocês. Ah, Então, seria bacana, porque eu sou bem visual, assim, então eu acho que se eu ver, eu consigo entender aonde que eu tô errando. deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pera aí, isso eu já vejo já. Deixa eu ver se eu Ah, consigo achar. obrigada. Vocês estão vendo qual tela aí? A minha tela ou a tela de epidemiologia? A de epidemiologia. Ah, tá legal. Deixa ela aberta aí, que a gente já vai voltar nela. Ah, Eu vi uma mensagem da Tawane aqui, Calilpe. Você disse bom dia para ela aquela hora, ela não respondeu porque ela tá com problema no áudio, tá bom? Mas ela cumprimenta a Fernanda e a Calilpe com bom dia, tá? tá bom. Tá bom. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim. Achei aqui, deixa eu compartilhar a tela. Não, não é essa. Vocês estão vendo aí? Tô vendo, sim. Legal. Entrou. Entrou? Tudo bem. Vamos lá. Assim, essa é uma estrutura que as normas da ABNT nos orienta, né, para seguir na formatação de uma resenha. Foram aquele pequeno texto que eu passei para vocês. Isso aqui é um livro didático de metodologia científica. Como eu disse, viu, meninas, não é uma exigência minha, não, é só um aprendizado nosso, tá bom? E, Fernando, tem um exemplo, ó. A referência bibliográfica está bem no alto aqui, ele apresenta em forma de quadro, dentro de um quadro aqui, para que fique bem didático, né? Mas, como eu disse, isso aqui pode ser apresentado num texto corrido, não tem problema. E não precisa ter os apontamentos aqui do que se trata, né? Referência bibliográfica, informações do autor, gênero da obra, tal. E no cabeçalho, que é essa primeira parte, ó, eu tenho aqui a referência bibliográfica, que você pode, no caso do filme, apresentar lá o produtor, apresentar o ano, enfim. E você apresentar aqui alguns dados, como eu disse, da própria produção. No caso aqui é um livro, né? Já foram publicadas cartas de Mário de Andrade, a Manuel Bandeira, tal. Ele vai falando aqui sobre essas cartas, dando algumas informações sobre o autor, que no caso é o Mário de Andrade, né? Que está aqui em cima. E aí ele apresenta, aqui eu ainda estou falando do cabeçalho, tá? Do gênero da obra. Ainda dentro do cabeçalho. Em Querida Henriqueta, reunião de cartas de Mário à poetisa Henriqueta, Lisboa, Mário é tão generoso quanto... Enfim, ele vai apresentando o gênero da obra. Por que essa parte do cabeçalho é importante para nós na resenha? Porque
produção do filme, por exemplo, no caso do Bicho de Sete Cabeças, eles tiveram um objetivo para transmitir aquela mensagem. Então, o filme ele transmite aquela mensagem de estigmas, de preconceitos com relação à dependência química e muitos outros conceitos que, à medida que a gente vai assistindo o filme, nós vamos identificando. Por exemplo, se você assistir o filme uma segunda, uma terceira vez, você começa a observar outros conceitos ali que talvez você não tenha observado ou visto na primeira vez. Então, o autor, toda a produção daquele filme, eles tiveram um objetivo para apresentar aquela mensagem. Então, é importante que a gente apresente lá, dentro do cabeçalho, essas referências, algumas informações sobre a produção daquela obra, no caso, o filme, pois quem lê, né, o leitor da minha resenha, ele já tem ali as informações necessárias para que depois, se ele escolher assistir ou não aquele filme, eu já tenha ofertado para ele informações a partir da leitura da minha resenha. Nesse caso, nesse exemplo que nós temos aqui, ó, veja que ele faz um resumo de 2 parágrafos, né? Aqui nesse resumo de 2 parágrafos, ele conta o conteúdo da obra. No nosso caso do filme Bicho de Sete Cabeças, você faria esse resumo de uma forma bem objetiva mesmo, em 2 parágrafos ali, contando que a história de um adolescente chamado Neto, tal, que após ser surpreendido com um cigarro de maconha no bolso pelos pais ou pelo pai, ele é internado e depois passa por uma segunda internação, enfim. Se apresenta um resumo da obra. E depois você entra aqui na sua apreciação crítica e na sua indicação ou não para aquela obra. Aqui você pode, o resumo crítico, a resenha, ele possibilita que você faça indicação para que o seu leitor assista ou não aquele filme. Você pode dizer se o filme se alcançou os objetivos alcançou seus objetivos de apresentar aquele conteúdo, de apresentar aquela mensagem ou não, ou se a produção não foi adequada, se a produção não foi eficiente no alcance de seus objetivos. Aqui é muito pessoal, né? Deixa eu ver, um ponto importante na resenha, na elaboração da resenha, é para que eu não corra o risco, quando eu sigo essa estrutura, de, por exemplo, deixa eu ver como que eu posso dizer, de acreditar que o autor e que a produção está sendo preconceituosa ou que eles estigmatizam a dependência química, quando, na verdade, eles estão alertando para que isso não aconteça, perceba? Ou não, né? Não pode ser uma outra obra no qual a pessoa, de fato, está estigmatizando, está com algum comportamento preconceituoso, mas no caso do filme, em específico, O Bicho de Sete Cabeças, a ideia é justamente alertar quem assiste o filme sobre todas essas questões relacionadas à dependência química. Fernando, acho que é isso, viu? Calil, Não, Pro, obrigada. Já deu uma boa esclarecida nas dúvidas que eu tinha. Legal. Então tá bom. Mas qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? O próximo é o Seis Balões. É um excelente filme também, que trata do contexto familiar no uso de substâncias. E o Requiem para o Sonho é um outro filme também um pouco antigo, não me lembro de que ano ele é, mas é um filme, assim, como eu estava falando com as meninas, assim, bastante forte no que tange aos conceitos do uso de substância. Aproveitem bastante, assim, a obra e assistam com olhos de uma profissional que atua com dependência química, tá? Vai ser bastante interessante. Eu assisti um filme essa semana também interessante. Eu nem sabia que o filme ia retratar sobre dependência química e ele trouxe esse assunto o filme inteiro, que é aquele O Voo. O Voo. Está colocando como destaque, pelo menos no meu perfil, e ele traz também esse assunto da dependência química, enfim, no caso do piloto.
Ele é ótimo, aquele filme, viu? Denzel Washington, né? Isso mesmo. Ele é excelente. Muito bom também, viu? Bom, é isso. Deixa eu vou interromper aqui e vou compartilhar com vocês a... Sobre a resenha, todas entenderam, né, gente? Eu pergunto, pois assim, eu me sentiria muito deficiente se eu pontuasse vocês lá só pelo conteúdo que foi maravilhoso e não conversasse com vocês sobre a estrutura. Aí futuramente você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer uma resenha e não apresenta a estrutura. Ah, fez outras resenhas na sua vida? Ah, fiz outras resenhas. Ah, fui lá do professor Marcos e não falou nada que existe uma estrutura, tal. Então eu me sentiria muito deficiente nesse sentido. Mas foi por esse motivo que eu quis compartilhar com vocês a estrutura, tá bom? Com relação ao conteúdo, foi ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, epidemiologia. Alguns apontamentos, tá? Eu vou passando os slides aqui bem rapidamente e você vai me interrompendo se houver algum tipo de questionamento. Nesse slide, e ele está disponível para vocês lá no AVA, no formato PDF, tem um conceito importante para o nosso conhecimento, para a nossa formação, que é a apresentação do conceito do que seja epidemiologia. Quando falamos de dependência química, é muito importante e muito necessário que a gente tenha uma clareza do conceito de epidemiologia. E eu vou também tomando nota aqui, porque eu vou fazer essa prova de vocês hoje. Hoje ou amanhã. Epidemiologia. Bom, é o estudo dos diferentes fatores que intervêm na difusão, propagação de doenças, sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução e colocação dos meios necessários à sua prevenção. As questões da nossa prova serão de verdadeiro ou falso e de múltipla escolha. Então, talvez não, muito provável que eu coloque lá essa questão sobre o conceito da epidemiologia, que você não precisa decorar, é claro, mas é bom que você lembre que quando falamos de epidemiologia, nós estamos buscando os estudos, a compreensão dos diferentes fatores ou dos vários fatores que estão relacionados à difusão, à propagação de doenças. E quando nós falamos da epidemiologia da dependência química, eu penso que esse conceito de epidemiologia talvez seja mais importante ainda, pois eu não tenho clareza de como surge, de como se propaga, de quais são os possíveis prognósticos para a dependência química. Nós vimos... Não vimos não. Deixa eu continuar aqui, senão eu vou passar a carroça na frente dos bois. A presença das substâncias alcoólicas na cultura brasileira. Precisamos considerar a relação da pessoa com a substância. Isso aqui é uma premissa que percorre toda a disciplina. Precisamos considerar a relação da pessoa com a substância e não focar na substância. Eu tenho sido bastante repetitivo, inclusive, com relação a isso, mas é uma premissa, é uma ideia que percorre e que vai permear toda a nossa disciplina e a nossa compreensão em psicologia e dependência química. Sobre os efeitos, né? Aqui é um ponto importante também, sobre os efeitos. Nós vamos considerar as propriedades farmacológicas, a pessoa e o ambiente.
Alcoólatra é uma distorção, né? Mas o correto é alcoolista. Papel da mídia. Cuidado com os estigmas, os estereótipos, o estigma internalizado. Lembram que o estigma internalizado é aquela crença, a percepção que a pessoa que faz uso de substâncias acaba desenvolvendo por conta dos estigmas com os quais ele é tratado, as consequências do estigma. Vamos lá, muitas questões envolvidas. Cultura aditiva, lembram da cultura aditiva? Come esse chocolatinho. Vamos assistir um desenho, porque esse choro passa. Vamos tomar esse remedinho que você esquece desse namorado, dessa namorada. E assim, a gente vai ensinando nossos filhos, né? Políticas públicas, fases até mesmo de campanhas com relação à prevenção ao uso de drogas, bastante equivocadas. É isso. Legal. Bom, epidemiologia, eu anotei aqui o conceito de epidemiologia, que são os vários fatores, o estudo de vários fatores que está relacionado ao surgimento, à propagação, ao desenvolvimento das doenças. E sobre os efeitos, quais são os fatores que nós precisamos considerar quando observamos os efeitos de uma determinada substância. Não só as propriedades farmacológicas, não só a pessoa, não só o ambiente, mas sim os três em conjunto, as propriedades farmacológicas, a pessoa e o ambiente, para aí sim eu ter uma clareza dos efeitos de uma determinada substância. Aquela diferença, teve um slide ali que apresentou sobre drogas leves e drogas pesadas, confrontando ali o que nós falamos de consumo leve ou consumo pesado. Isso é um ponto interessante também. Vou até anotar aqui. Consumo leve, consumo pesado. Pode ter uma questão lá sobre drogas leves e drogas pesadas, e se você ler drogas leves e drogas pesadas, puxa, já entenda ou já lembre que eu não vou falar sobre drogas leves e drogas pesadas, mas sim sobre o padrão de consumo estabelecido e desenvolvido, seja para qual for a droga ou a substância utilizada, tá bom? Vamos lá. Aqui. Substâncias psicoativas e seus efeitos. Professor Marcos Justiniano. Opa, o que está acontecendo? Ah, não. Lembrei. Está com áudio aqui meu slide, mas vamos lá. Aqui falando sobre substâncias psicoativas e seus efeitos. Vamos lá, o que são drogas? São consideradas substâncias psicoativas, são aquelas utilizadas para produzir alterações nas sensaçes, no grau de consciência, no estado emocional, de forma intencional ou não. O que vocês acham dessa definição, gente? Como assim, que a gente acha? No sentido de que, Fernanda, quando falamos em drogas, ou o que são drogas, é claro para todos o que de fato nós entendemos como drogas,
É comum na sociedade na qual nós vivemos, quando fala assim drogas, se remeta tão somente às drogas ilícitas, né? E Sim. tire aí do contexto daquilo que são drogas as lícitas. Mas quando eu falo do que são drogas, eu estou falando de substâncias que produzem alterações nas sensações, no grau de consciência, no estado emocional, seja lícita ou seja ilícita. Nós voltamos nos efeitos de novo. Lembra que falávamos nessa aula sobre as substâncias psicoativas e seus efeitos? Falávamos sobre classificação, né? Com relação a legalidades ilícitas e ilícitas, e falamos sobre a sua atuação no sistema nervoso central, sobre as drogas depressoras, sobre as estimulantes e sobre as perturbadoras. Aqui também está uma questão de verdadeiro ou falso bastante importante para nós. As depressoras diminuem a atividade mental. Eu tenho exemplos que não precisa também decorar isso aqui. Drogas depressoras, as drogas estimulantes aumentam a atividade mental. Depressoras, estimulantes, perturbadoras. As perturbadoras alteram a percepção, perturbam, né, o sistema nervoso central. Os efeitos de uma droga são os mesmos para qualquer pessoa? Não, eu preciso levar em consideração o contexto, o tipo de droga e a pessoa, principalmente. Usadas. Legal. Muito bom. Devolvi. Fechei. Critérios diagnósticos. Nessa aula aqui. Tudo bem, gente, até aqui? Estão anotando aí? Sim, tudo bem. Anotando. Ai, que bom. Então tá bom. Nessa aula aqui, essa aula foi na semana passada, né? Isso, semana passada. Critérios diagnósticos. O que é importante eu lembrar? Deixa eu ver. Essa diferença entre uso abusivo, aliás, uso, abuso ou uso nocivo e a dependência química. Isso é importante eu lembrar. Quando eu falo em uso, eu estou falando de um consumo esporádico que não acarreta maiores prejuízos. O abuso ou uso nocivo, que são sinônimos, né? O abuso é um termo utilizado pelo DSM, o uso nocivo é um termo mais utilizado pelo CID, mas você pode utilizar o termo abuso ou uso nocivo, são sinônimos e corretos. Nesse contexto, eu tenho algum tipo de consequência prejudicial, seja ela social, psicológica ou biológica, porém eu ainda não tenho os critérios para a dependência química estabelecidos. Uso, abuso ou uso nocivo. Eu também estou anotando aqui. Estou anotando para isso facilitar. A grosso modo, eu tenho o quadro de dependência quando há uma perda do controle no consumo.
mas eu chamo a atenção de vocês para o fato de que perda do controle no consumo é algo muito subjetivo, tá bom? Isso aqui é só uma forma de nós já acendermos uma luz de alerta de que, opa, eu não falo mais de uso, eu não falo mais de abuso. Agora eu já tenho talvez um quadro de dependência. Vamos dar uma olhadinha com cuidado aqui nos critérios diagnósticos. Legal, aí você vai lá no CID, no DSM. Se você não tiver o CID ou o DSM, você vai lembrar desses sinais aqui que nós falamos, que também é muito importante para a nossa avaliação, que são os critérios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só. Critérios, sinais que caracterizam a dependência de substância. Compulsão para o consumo. Aumento da tolerância. Síndrome de abstinência. Alívio ou evitação da abstinência pelo aumento do consumo. Relevância do consumo. Estreitamento ou empobrecimento do repertório, instalação da síndrome de abstinência. Dei uma lida nesses critérios e sintomas, tá? E sinais, tá bom? Dei uma lida neles. Prova. Saliência do comportamento de uso. Sim, legal. CID-DSM, critérios do CID, critérios do DSM. Remissão dos sintomas. Isso aqui também é importante. Remissão dos sintomas. A diferença de remissão inicial, remissão sustentada e remissão sustentada em ambiente protegido e ambiente controlado. Bom, lembram que remissão inicial é quando não se observa no período mínimo de 3 meses os critérios para o transtorno de dependência química preenchidos há pelo menos nos últimos 3 meses, com exceção da fissura. A remissão sustentada, nenhum dos critérios foi preenchido em qualquer momento por um período superior, igual ou superior a 12 meses. A diferença do ambiente protegido e do ambiente controlado. Bom, eu anotei aqui 8. Falta 2, né? Falta pelo menos 2. Tudo bem, gente? Fernanda Calilpe. A Tawane está quietinha, está com problema no microfone. Tudo bem. Tudo bem, Pro. No final, você só repete uma por uma? Porque eu tenho mais do que 8 anotadas, só para saber o que eu coloquei a mais. Eu anotei aqui, Fernanda, ó. Calilpe, né, Tawane também. Eu anotei sobre a epidemiologia, mas deixa eu só fazer uma ressalva, Fernanda. Tá. Assim, dependência química é um tema que eu gosto. E eu sou muito grato e eu acho muito importante o fato de a professora Sueli ter trazido essa disciplina para o curso de psicologia. A gente tem trabalhado com essa disciplina já há alguns semestres. E como eu dizia para vocês no início dos nossos encontros, o psicólogo, seja na clínica particular ou em uma outra área que ele esteja atuando, é muito provável que em algum momento de sua carreira profissional ele se depare com o uso de substância química. Mas
é muito comum que o uso de substância química venha carregado de estigmas, ele não é bom para nenhuma profissão, para nenhuma pessoa. Mas para nós psicólogos ele é muito inadequado, porque nós propomos saúde mental, saúde emocional, para que a pessoa tenha condições, né, desenvolva competências para fazer suas escolhas, para que, independente de suas escolhas, ela tenha uma boa vida, tenha uma qualidade de vida maior, maior bem-estar, gerencie suas emoções, seus pensamentos, tenha comportamentos assertivos, funcionais. Então, ao psicólogo é muito inadequado qualquer conduta preconceituosa, qualquer conduta estigmatizada, qualquer conduta que exclui, qualquer conduta que marginaliza, qualquer conduta que criminaliza, qualquer conduta que não permite que os direitos humanos estejam presentes, que a liberdade de escolha esteja presente. Então, isto posto, a psicologia e dependência química é uma disciplina de muita importância. Então, todos esses conceitos que a gente está tratando aqui, puxa, estamos nos preparando para a prova, mas você que está nessa disciplina e você que gosta mais da disciplina, enfim, puxa, vá se apropriando desse conteúdo, fazendo suas leituras, lendo além do que a gente compartilha, para que você seja um multiplicador dessas informações. Porque, infelizmente, muitos colegas nossos, ainda quando se fala drogas, puxa, tem uma concepção muito limitada ou muito deturpada. Ainda quando se fala sobre uso de maconha e uso de bebida alcoólica, diferencia, assim, de uma forma muito excludente e marginal. Então, multiplique essas informações, tá bom? Eu anotei aqui, tá? Sobre a epidemiologia, sobre o conceito, eu anotei sobre os efeitos, os fatores que eu preciso considerar quando eu observo os efeitos de uma determinada substância. Eu anotei a diferença de consumo leve e pesado, em detrimento ou excluindo a possibilidade de uma concepção de droga leve ou de droga pesada. Eu anotei o que são drogas. Eu anotei a classificação quanto à atuação no sistema nervoso central, que são as drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras ou psicodislépicas. E aí, nesse caso aqui, nesse item, você pode lembrar que existem, de acordo com a atuação no sistema nervoso central, drogas depressoras, drogas estimulantes e drogas perturbadoras. E aí você lembra que a depressora diminui a atividade mental, a estimulante acelera a atividade mental e a perturbadora perturba. A perturbadora, ela causa alucinações, delírios. Eu anotei a diferença entre uso, abuso ou uso nocivo e dependência química. Anotei os critérios e sinais, que nós temos alguns. Dei só uma lida, você já vai lembrar deles. E anotei a remissão dos sintomas, remissão inicial, remissão sustentada em ambiente protegido e remissão sustentada em ambiente controlado. Deu 8 itens aqui que pode, né, virar mais questão, mas vai estar permeando sobre essas aqui. Tá bom? Tá bom, Pro, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Agora, para a gente fechar esse nosso primeiro bimestre, para o conteúdo para a prova, vamos falar um pouquinho sobre fatores de risco e proteção em diferentes grupos de usuários. No segundo bimestre, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre as comorbidades, vamos falar sobre a neurobiologia,
Vamos falar sobre a entrevista motivacional, e a gente já entra já nos aspectos de intervenção, né? Quando iniciamos a entrevista motivacional, já estamos falando numa proposta de intervenção. Falaremos sobre as técnicas da terapia cognitivo-comportamental para o tratamento da dependência química, e a gente vai terminando o semestre. Tá bom? Fatores de risco e proteção em diferentes grupos de usuários. Importante fazer essa diferença aqui, essa diferenciação sobre o que seja fatores de risco e fatores de proteção. Daí eu vou lembrar que fatores de risco são as condições ou variáveis associadas à possibilidade do uso de drogas. E os fatores de proteção são as condições associadas à possibilidade do não uso de drogas. Nós vamos observar que existem um conjunto de fatores que se caracterizam como sendo de risco e de aumento de possibilidade para que a pessoa faça uso de drogas. Em contrapartida, nós temos um conjunto de fatores que se constituem como uma proteção para que a pessoa não faça uso, aliás, uma proteção contra o uso de drogas, de modo que a pessoa não faça uso de drogas. E vamos observar que, numa proposta terapêutica, ter clareza desse conjunto de fatores que se constituem como risco ou como proteção é importante para o desenvolvimento adequado daquela pessoa que está buscando o tratamento para a dependência química, pois talvez o seu repertório comportamental esteja repleto de comportamentos que são de risco, ou o seu repertório aí positivo está repleto de comportamentos que são de proteção. E além disso, eu falarei de fatores sociais, psicológicos e biogenéticos. Dentro daquilo que nós entendemos sobre como sendo fatores de risco e fatores de proteção, eu tenho os fatores sociais. Família, violência, amigos, escola, as informações. Eu tenho os fatores psicológicos, que podem ser de risco ou de proteção, tá? Lembrem-se disso. A timidez, a baixa autoestima, a agressividade ou outros transtornos. Os biogenéticos, que é a suscetibilidade inerente ao uso de drogas. Uma vulnerabilidade psicofisiológica, ser do sexo masculino, pode ser um fator de risco. Por exemplo, tá? Vamos aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Isso aqui. Olhando para esses fatores sociais, psicológicos e biogenéticos, vejam. Nós falamos que os fatores de risco, eles são constituídos por um conjunto de fatores que possibilitam ou que facilitam o uso de drogas. Quando que esses fatores sociais elencados aqui nesse slide, eles podem se configurar como um fator de risco? Por exemplo, família. Puxa, se eu estou dentro de um tratamento para dependência química de uma pessoa que tem uma família que tem suporte familiar, que tem um pai, que tem a mãe, que tem os irmãos que apoiam, que tem pessoas que o acompanham ao médico, ao psicólogo, que o ajudam em sua medicação, que dão um apoio em todo o seu tratamento. Eu tenho a família, um fator social, como sendo um fator de proteção. Eu, profissional, eu falo, puxa, essa pessoa tem um suporte familiar que pode ser útil para o tratamento da dependência química. Em contrapartida, a família, por exemplo, ela pode se constituir como um fator de risco. Eu estou lá propondo um tratamento para a dependência química no CAPS, ou na minha clínica particular, ou numa UBS, e eu sei que aquela pessoa não possui nenhum tipo de suporte familiar.
lembrando lá de psicologia e políticas públicas, a família é o menor núcleo de proteção social. O menor núcleo de proteção que o indivíduo tem na sociedade é a família. Aí nós temos outros núcleos, né? Escola, a cidade onde moramos, os grupos que nós pertencemos, eles se constituem como um núcleo de proteção. O Sistema Único de Assistência Social, e eu estou lembrando lá do CRAS e do CREAS, eles vão, aliás, o CRAS, por exemplo, ele vai atuar quando esse núcleo, quando os laços de proteção desse núcleo estão fragilizados. Há uma desestruturação, ou o início de uma desestruturação nesse contexto familiar. Por exemplo, o pai, ele está envolvido numa atividade delituosa, a mãe, talvez numa prática de prostituição, tem 6 filhos menores, desemprego, agressão física, violência doméstica, e nesse caso os laços não mais estão iniciando o seu rompimento, mas já estão rompidos, né? E aí eu vou ter uma atuação bastante eficaz e bastante presente do CREAS, que é uma atividade especializada. E eu estou lembrando disso por conta de que nós estamos falando de fatores sociais. E nesse contexto desse fator social, família, nesse exemplo, eu tenho um fator de risco. A família deixa de ser um fator de proteção e torna-se um fator de risco. Eu sei que essa pessoa vai sair aqui do meu consultório, vai sair aqui do meu atendimento e voltar para sua casa é um fator de risco. Assim como eu usei a família como exemplo, mas dentro dos você pode pensar na violência, lá a violência doméstica, a violência entre irmãos, a violência entre vizinhos. A presença de amigos, o suporte de relações de amizade é um fator de proteção, assim como a ausência de amigos pode ser um fator de risco. Em contrapartida, a presença de amigos que fazem uso de substâncias torna-se um fator de risco. A escola, ela pode ser um fator de proteção, bem como pode ser um fator de risco. Essa pessoa que está em tratamento de dependência química ali comigo, ele vai à escola, ele tem professores que o apoiam, ele tem um desenvolvimento acadêmico ali dentro da escola, a escola tem propostas de atividades extracurriculares, opa, legal, a escola é um fator de proteção. Mas a escola talvez também já esteja ali com seus problemas, a escola já esteja ali com o uso de substância química presente em sala de aula, a escola já esteja ali com o uso de substância química presente nos intervalos, é uma escola talvez ali sem nenhum tipo de suporte, porque não possui as mínimas condições, enfim. A escola passa a ser um fator de risco. E nós entendemos que a informação também ela pode ser um fator de risco, bem como um fator de proteção. Quando que é um fator de risco? Quando essa pessoa está obtendo informações distorcidas, informações equivocadas, informações que não o ajudam para o tratamento da dependência química. Ou um fator de proteção, quando as informações são adequadas, quando as informações são relacionadas a um tratamento adequado. E assim, eu estou citando esses exemplos de um item por item, para você ir percebendo como que cada um desses fatores podem ser fatores de risco ou fator de proteção. Com relação aos fatores psicológicos, se eu tiver a presença de uma timidez bastante considerável, baixa autoestima, agressividade, esses aspectos na pessoa pode ser um fator de risco. Ah, por que eu preciso saber disso? Puxa, porque
é provável que tratar somente ou buscar um tratamento somente para a dependência química seja um tratamento deficiente, seja um tratamento limitado, seja um tratamento que está mancando. É importante você pensar que esses aspectos psicológicos, eles se constituem como um fator de risco e que talvez o início do uso abusivo de drogas, a manutenção do uso abusivo de drogas, ou a continuação do uso abusivo de drogas esteja relacionados à sua timidez, à baixa autoestima, à agressividade, à ansiedade, a sintomas depressivos. E é importante você olhar, o profissional olhar para esses fatores e falar, opa, eu preciso também abordar todas essas questões, para que o fator psicológico desse indivíduo não seja mais de risco, mas agora seja de proteção. Eu não tenho mais um conjunto de fatores psicológicos de risco, eu tenho fatores psicológicos de proteção. Agora, eu não tenho mais uma pessoa com timidez, com baixa autoestima, com agressividade, com ansiedade. Eu tenho agora uma pessoa com uma crença adequada sobre si mesmo, com uma autoestima adequada, uma pessoa que gerencia suas emoções, com inteligência emocional, com motivação, com uma relação interpessoal adequada, resiliente, com esperança. Opa, legal, então eu tenho fatores psicológicos de proteção e não mais de risco. Vamos lá. Fatores biogenéticos. E aqui eu vou estar falando de todos os aspectos genéticos, físicos, biológicos da pessoa. Quando eu lembro da epidemiologia, eu vou lembrar que eu não tenho clareza na literatura de que por que essa pessoa bebe e tornou-se um dependente do álcool, por que essa pessoa bebe e nunca tornou-se um dependente do álcool. São questões e fatores que são estudadas, que são aprofundadas, mas que ainda tem muito o que se estudar. Mas eu tenho uma suscetibilidade inerente ao uso em algumas pessoas. Eu tenho uma vulnerabilidade psicofisiológica em algumas pessoas. Se eu considero o sexo, o gênero masculino ou feminino, puxa, isso pode ser um fator de risco ou um fator de proteção. Ser do sexo masculino constitui-se um fator de risco em que sentido? Estatisticamente falando, as pessoas do sexo masculino, elas apresentam um número mais elevado de dependência química. Em contrapartida, eu tenho um número elevado também de pessoas do sexo feminino que por conta de sua própria estrutura genética, biológica, física, um consumo em menor quantidade pode ter efeitos iguais ou maiores do que uma pessoa do sexo masculino. Logo, eu vou entender que isso aqui pode ser um fator de risco ou um fator de proteção. Olhem para esses fatores sociais, psicológicos, biogenéticos e lembrem-se, puxa, isso aqui pode ser um fator de risco para o uso de substância, como pode ser um fator de proteção para o uso de substância. Tá bom? Se não me falha a memória, a Calilpe me perguntou há um tempo atrás sobre o atendimento de criança. Foi isso, Calilpe? Foi sim. Eu tenho essa apresentação nesse slide, falando sobre prevenção, e quando falamos em fatores de risco e fatores de proteção, eu me remeto à prevenção ao uso indevido de drogas. Como que eu desenvolvo, como que eu faço a prevenção ao uso de drogas na infância? E aqui, minhas colegas psicólogas, é importante nós pensarmos sobre programas de prevenção nas escolas.
O que é comum? Não estou falando que isso ocorre em todas, tá? Mas o que é comum? Alguém vai lá e apresenta informações. Lembra que eu falei que informações podem ser fatores de risco ou fatores de proteção? Informações do tipo: a maconha causa isso, isso, isso. A cocaína causa isso, isso, isso. A bebida alcoólica causa isso, isso, isso. Puxa, será que isso é um fator de proteção e constitui-se como uma prevenção ao uso de drogas na infância? Será que sim? É muito provável que o mais adequado, quando eu falo de um fator de informações que se constituiriam como uma proposta de prevenção ao uso de drogas na infância, seja propostas, sejam programas que ofereçam um conhecimento para a criança sobre si mesma, sobre suas sensações, sobre suas emoções, sobre seus pensamentos, os cuidados que ela pode ter consigo, com seu corpo, os cuidados que ela pode ter com a sua escola, a sua participação na comunidade. Porque esse conjunto de informações vão se constituir como um fator de proteção para que essa criança não se envolva com o uso de substância. Deixa eu ver se eu penso num exemplo aqui. Se você for lá e falar sobre a cocaína, por exemplo, puxa, a cocaína acelera o sistema nervoso central porque é uma droga estimulante. E por ser uma droga estimulante e acelerar o sistema nervoso central, ela inibe o apetite, ela tira o sono, ela aumenta a concentração, ela vai te deixar mais acelerado, mais agitado, atividade psicomotora. Assim, eu estou dando informações sobre os efeitos da cocaína. Agora, em que ponto eu posso ter certeza de que essas informações elas podem prevenir o uso de drogas? Quando talvez elas podem ser até um convite para o uso da cocaína. Talvez eu sou uma pessoa que eu me considero apática, tímida, sou envergonhado, eu me considero ali muito quietinho, eu me considero muito parado, eu me considero com dificuldades para conversar com outras pessoas. Aí vem um cara e fala assim, a cocaína é estimulante. Olha, eu ouço estimulante. Puxa, essa droga é estimulante, essa droga vai me acelerar, essa droga vai me deixar mais à vontade. Nossa, essa droga tira a minha fome. Nossa, deixa eu cheirar cocaína. Ou então eu penso em apresentar como algumas propostas de prevenção acontecem, né? Eu apresento lá fotos de pessoas que consumiram cocaína por um tempo e emagreceram, fotos de túmulo, fotos de pessoas que foram assassinadas, fotos de sangue, fotos de mortes, fotos de pessoas que se envolveram na criminalidade por conta do uso de cocaína e morreram, enfim. Apresenta umas imagens ali bastante fortes, né? Eu falo, puxa, isso aqui previne o uso de drogas. Puxa, em que ponto que eu sei que essas informações podem prevenir o uso de drogas? Talvez as pessoas que estão lá ouvindo essas informações estejam ali pensando em morrer e falam, poxa, eu vou morrer estimulado, vou morrer sem fome, vou morrer feliz, vou morrer acelerado, então eu vou morrer. Eu estou usando assim exemplos bem grosseiros, me permitam, tá? Mas só para que a gente tenha clareza de que transmitir informações podem ser fatores de risco, bem como podem ser fatores de proteção. E eu tenho, quando eu falo desse grupo de crianças, um grupo para tratar da prevenção ao uso de drogas,
puxa, tem tantas informações, tem tantos comportamentos que são importantes, imprescindíveis, quando eu falo de prevenção ao uso de drogas, como, por exemplo, esses que estão em negrito aqui, essa criança começar a ter contato lá com o seu choro, a ter contato com a sua tristeza, a ter contato com a sua raiva, a ter contato com um coleguinha que ela não fala, a ter contato com um coleguinha que é negro, com um coleguinha que é japonês, com um coleguinha que é diferente dela, que tem uma religião diferente, que pensa diferente, a ter contato com um grupo de pessoas diferentes, ela ter consciência lá da importância de lavar suas mãos, de escovar os seus dentes, de pentear os seus cabelos, de cuidar da sua sala de aula, de cuidar da escola onde ela está, de ir lá plantar sua horta, de pegar um alface na horta, de levar para sua casa, enfim, são atividades que vão se constituir muito mais se constituir muito mais como sendo de prevenção ao uso de drogas do que transmitir informações lá dos efeitos ou dos malefícios dessa toda aquela droga, né? Mas enfim, vamos lá, prosseguir. Nas crianças, os fatores de risco. Tudo bem, meninas, até aqui? Me interrompam, por favor, para não falar rápido demais. Vamos lá. Fatores de risco para as crianças. Exposição ao consumo de bebida alcoólica. E quando eu penso no contexto social no qual nós vivemos, como as nossas crianças, elas estão expostas a esse fator que para muitas famílias não é de risco. Mas nós, como psicólogos, sabemos o quanto a criança aprende, por exemplo, o quanto a criança aprende observando os adultos. Ah, legal, a criança aprende observando os adultos, mas lá na festa infantil de 5 anos da criança tem mais cerveja do que doce. A festa é da criança de 7 anos, mas tem mais vinho, mais bebida alcoólica do que brigadeiro. A criança abre a geladeira no seu dia a dia, talvez não tenha lá o docinho para ela comer, talvez não tenha o Danone, mas tem lá a garrafa de 51, tem lá as latinhas de cerveja gelada, tem lá as latinhas de vinho gelado, porque o pai bebe, porque a mãe bebe. Eu não estou falando se isso é bom ou se isso é ruim, tá bom? O objetivo não é esse. Mas sim a questão do fator de risco. E nós vamos olhar para isso aqui como profissional, como um profissional de psicologia que atua com dependência química. Como que eu vou saber desse fator de risco? Puxa, nos relatos do pai, nos relatos da mãe, nos relatos de quem acompanha essa criança lá no tratamento, ou se eu estiver propondo um programa de prevenção em uma escola, ou se eu estiver propondo um programa de intervenção lá no CAPS onde eu atuo, lá no CRAS, lá no CREAS, enfim. Essa exposição ao consumo de bebida alcoólica e constitui-se como um fator de risco. Algum tempo atrás, essa cena me chamou muito a atenção, e infelizmente é uma cena que não é tão rara. Sabe aqueles suportes de colocar bebê, que a criança, que o bebê fica como um canguru ali na frente da mãe? E a mãe estava com o bebê naquele suporte, tipo canguru, e fumando um cigarro, assim, de forma bem tranquila. Além dos malefícios da exposição daquele bebê à fumaça do cigarro, concordam comigo que eu já tenho um comportamento sendo ensinado? De modo que expor a criança a esse comportamento é um fator de risco para que essa criança, depois adolescente, depois jovem e depois adulto, aprenda e desenvolva o comportamento de fazer uso de uma determinada substância.
A violência familiar é um fator de risco. Desempenho de papéis de adultos é um fator de risco. Crianças que muito precocemente vão trabalhar, crianças que muito precocemente estão aí vendendo balas, pedindo dinheiro, cuidando de suas famílias. O consumo de medicações sem prescrição é um fator de risco. E aqui eu vou lembrar lá da cultura aditiva, lembram? Tô triste, come esse chocolate. Tô com dor de cabeça, toma essa Neutrogena. Eu tô com uma dor na perna, toma esse Doril, toma esse Dorflex, toma isso, toma aquilo. E eu vou colocando substâncias para amenizar as minhas dores. Isso é um fator de risco. Fácil acesso a medicamentos é um fator de risco. A criança tem lá, ela abre o armário da cozinha, tem lá uma caixinha branca com uma cruz vermelha, pequenininha, bonitinha, caixinha, com 20, 30 tipos de medicamentos lá dentro. Um outro fator de risco é a venda e acesso a drogas lícitas. Nós sabemos que no Brasil, a venda de bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos. E de cigarro também. Mas, puxa, o pai, a mãe, o tio, a tia, pede para a criança comprar cigarro na padaria. Pede para a criança buscar cerveja para tomar no almoço. Você dá uma voltinha nas escolas, bem na esquina, quase em frente ao portão da escola, tem um barzinho lá que vende bebida alcoólica, que vende cigarro. Isso é um fator de risco. Marcos, mas isso é um problema de polícia? Sim, é um problema de polícia, é um problema social, é um problema legal. Mas nós estamos falando enquanto profissionais. Estamos observando que esse barzinho lá na frente da escola é um fator de risco. Esse pai e essa mãe que pede para a criança comprar cigarro na padaria constitui-se como um fator de risco para que essa criança desenvolva um comportamento de uso abusivo de drogas. Tá bom? Cultura aditiva, nós falamos, né? A prevenção. E aí eu vou falar de fatores de proteção. Falamos um pouquinho já, né? Prevenir o uso de drogas na infância é oferecer algum instrumental para que essa criança possa escolher melhor quando se deparar com a droga. Esse ponto é tão importante, gente. Essa criança ela vai ter contato com algum tipo de substância, mesmo que aqueles fatores de risco não estavam ou não estão presentes. Em algum momento, seja na escola, na rua, junto com os coleguinhas, em festinhas, enfim, quando essa criança começar a crescer e começar a sair, ela vai ter contato com drogas. Vamos lembrar que aquele posicionamento policialesco, de criminalização, de extirpação da droga da sociedade, isso aí é uma utopia. A droga ela está presente na sociedade desde milhares de anos. Então, a criança ela vai ter contato com a droga. Talvez no seu dia a dia. E esse ponto aqui das escolhas que essa criança vai fazer quando ela se deparar com a droga são muito importantes para nós. É preciso considerar a realidade externa ou o meio onde esse indivíduo, essa criança está inserida. Puxa, essa criança vai escolher fazer uso dessa droga? Ela vai escolher fazer não uso? Tudo vai depender de quais foram os fatores desenvolvidos, se de risco ou de proteção. E aqui eu pontuo em negrito aquilo que nós já estávamos falando. Não é preciso falar de drogas ilícitas com uma criança pequena. Puxa, você pegar uma criança lá de 10 anos, adianta. Ou
Adianta, né? Será que seria adequado eu ficar falando que a maconha não é boa, que a cocaína mata, que o crack é a pior das drogas? Será que essa criança tem clareza disso, gente? As drogas lícitas devem ter o mesmo peso que as ilícitas. Nós temos pesquisas que mostram o quanto a bebida alcoólica causa mortes no nosso país. Mas nós transmitimos lá para as crianças que o crack mata. O crack mata, mas eu peço para o meu filho buscar cigarro lá na padaria. Talvez meu filho não morra de crack, mas morra com o uso abusivo de tabaco. Percebem? Os trabalhos de prevenção devem ser voltados para as pessoas e não para as drogas. Saímos das crianças, vamos entrar aqui na adolescência. A adolescência é um período de grande risco para o envolvimento com substâncias psicoativas. E vejam, algumas pessoas vão falar que o adolescente é uma fase difícil. Opa, cuidado com isso. A adolescência é uma fase. O Eric Erikson fala que nós atravessamos várias crises desde que nascemos até a nossa velhice. Então, nós temos vários momentos difíceis. Vamos falar sobre a aborrecência. Cuidado com isso. Não, eu sugiro, né, que você não utilize esse termo, ou não compactuem com esse termo. Tá bom? Na nossa prática clínica, na nossa atuação como psicólogo, você vai encontrar muitas pessoas, o adolescente é difícil mesmo, meu filho tá lá com seus 15 anos, nossa, ninguém aguenta, ninguém suporta, tal, como se nós adultos fôssemos fáceis, né? Como se nós adultos fôssemos uma beleza para lidar com as nossas questões. E como se nós adultos nunca tivéssemos sido adolescentes. É importante lembrar que existem características da adolescência, que é uma fase de transição da infância para a idade adulta, e que essa transição ela é caracterizada por alguns aspectos, tal como a necessidade de aceitação. O adolescente passa da infância, onde as pessoas mais significantes eram os seus pais, e agora ele precisa ser aceito por um grupo de amigos. E ele, nessa transição, ele tem o desejo de experimentar comportamentos. Puxa, agora eu sou um adulto, agora eu sou uma mulher, agora eu sou um homem, então eu quero experimentar comportamentos que são de adultos. E talvez esse comportamento de adulto, né, esteja relacionado ao uso de álcool, de outras drogas. Uma outra característica da adolescência é a sensação de onipotência, né? Comigo isso não acontece. Veja, se eu tenho uma necessidade de aceitação, é natural que eu acredite que eu seja invulnerável, que eu esteja protegido contra tudo, que nada de ruim vai me acontecer, que essa sensação de onipotência, né? De exposição a grandes riscos, como se nada de ruim fosse acontecer comigo. Mas a adolescência também é caracterizada por grandes mudanças corporais que geram insegurança, também é caracterizada pelo início de envolvimento afetivo, aumento da impulsividade e busca de sensações novas. Eu tenho alguns pontos aqui de caracterização da adolescência, tá bom? Muitos de nós adultos estamos aí com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos de idade e ainda não aprendemos a lidar, a ter um envolvimento afetivo. Agora, vamos pensar numa pessoa, num indivíduo que está lá passando da infância para a idade adulta e descobrindo tudo isso. Eu não sei, puxa, eu estou tendo todo um desenvolvimento corporal,
eu começo a olhar para a menininha, eu começo a olhar para o menininho de forma diferente, tem uma atração física, e aí o adulto vai olhar para mim e vai falar que eu sou aborrecente. Ora bolas, como dizia minha avó, né? Mas vamos lá. Falando de fatores de proteção, tamanho de risco. Na adolescência, nós encontramos os maiores níveis de experimentação, o que é natural por conta das características da própria adolescência. O período de desenvolvimento humano em que ocorrem importantes transformações, né, físicas, emocionais, cognitivas, sociais, como nós estávamos vendo. Vale ressaltar que tem alguns estudos que apresentam, como vocês veem aí, uma associação positiva entre essa precocidade no uso de substância e o desenvolvimento da dependência. Veja, estamos falando de fatores de risco e fatores de proteção. Se eu estou em um tratamento de um adolescente que nos relatos ele me confidencia de que toda sexta-feira no término da aula sai para beber com os amiguinhos. Puxa, isso é um fator de risco. Essa precocidade no consumo de bebida alcoólica pode desencadear a dependência. E aí eu vou lembrar do contexto ambiental, das propriedades farmacológicas, das pessoas que consomem essa bebida com ele, e de muitos outros fatores que podem fazer com que a dependência se instale e se propague aí para a sua vida adulta. Na adolescência ainda é importante lembrar que a sexualidade ela pode ser um fator de risco para o uso de drogas, pois algumas drogas causam desinibição, aumento do desejo sexual, o que pode deixar os indivíduos, em especial os adolescentes, mais propensos a práticas sexuais de risco. Como é comum, né? E isso não é só na adolescência, mas como isso é comum, inclusive entre adultos, afirmações do tipo, bebi porque eu fico mais simpático, bebi porque isso me deixa mais à vontade, consumi determinada substância porque, nossa, a festa foi muito mais legal, porque eu estava ali, tal, na brisa do macaco louco, tal, que da hora, não sei o quê. E os efeitos dessas drogas combinado ao ambiente, combinado ao estado emocional dessa pessoa, ela pode causar desinibições e aumentar o desejo sexual. E quando eu falo do adolescente, em especial, eu tenho aí a gravidez precoce, eu tenho doenças que podem serem bastante relevantes, bastante importantes para considerar o tratamento desse adolescente. O risco de um adolescente abusar de drogas envolve o balanço entre o número e o tipo de fatores de risco e fatores de proteção. Aqui esse balanço, essa balança dos fatores, ela está aqui na adolescência, mas isso se aplica a qualquer faixa etária, a qualquer grupo que nós estivermos falando. Quando o fator de proteção ele é maior, o risco para o uso abusivo ele é menor. Quando o fator de risco é maior, o uso abusivo ele é mais possível. O ideal é que essa balança esteja sempre com os fatores de risco mais presentes. No caso da adolescência, quais são os fatores? Retificando. É necessário que essa balança esteja com os fatores de proteção mais presentes. No caso da adolescência, quais são os fatores de proteção? Bom relacionamento familiar, supervisão ou monitoramento dos pais em relação ao comportamento dos filhos, noção claras de limite, valores familiares, de religiosidade, espiritualidade, envolvimento em atividades escolares, esportivas. Todos esses aspectos se constituem como fatores de proteção.
Isso é muito importante para nós, viu? Muito importante. Os idosos. Nesse momento em que nós estamos vivendo, vamos lembrar aí que os idosos estão sendo, de certa forma, marginalizados, hein? Tem muitas percepções aí bastante distorcidas com relação a essa Covid-19 e aos idosos. Eu tenho visto muita piada, muitos memes, muitos vídeos, muitas sátiras assim bastante desagradáveis com relação aos idosos. Como se os idosos transmitissem o coronavírus. Como se os idosos fossem os agentes transmissores, né? E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que os idosos é um grupo de risco por conta da sua vulnerabilidade física, por conta de questões biológicas que podem agravar os sintomas da doença, né? Do coronavírus. E esse contexto de isolamento, de afastamento, até mesmo de marginalização, pode ser um fator de risco para o consumo ou para o uso abusivo de uma determinada substância. Os idosos eles estão mais vulneráveis à depressão, e vamos lembrar que o idoso ele já vivenciou muitas perdas e limitações. É muito provável que o idoso ele já tenha perdido familiares, ele já tenha perdido pessoas queridas. É muito provável que o idoso ele já tenha limitações de locomoção, ele já tem limitações ali nas suas sensações, a sua audição já está prejudicada, a sua visão já está prejudicada. Então, são perdas que ele vai tendo ao decorrer da vida e que são naturais por conta da sua faixa etária. As perdas de relacionamentos pessoais podem predispor o consumo abusivo de álcool, de benzodiazepínicos, além de outras medicações. O álcool, o tabaco, os sedativos são geralmente usados para mascarar a solidão, a perda de autoconfiança, induzir o sono e provocar o relaxamento. Quais são os fatores de risco para os idosos? Os fatores de risco, envolvimentos em crimes, disponibilidade da substância, comorbidade psiquiátrica, são fatores de risco. Veja, consumo de medicamentos sem prescrição ou com uma prescrição duvidosa, ou com o fácil acesso à medicação, a disponibilidade da substância, a presença de outros transtornos, como a ansiedade, como o Alzheimer, como a depressão, podem se configurar como fatores de risco para os idosos. Devido às alterações físicas que acontecem nesse período da vida, os efeitos do álcool e das outras drogas são diferentes, podendo ocasionar problemas mesmo em pequenas quantidades. Vale essa lembrança e essa atenção. Há também alguns problemas específicos da terceira idade que predispõem ao abuso de substâncias em geral, como doenças médicas crônicas, problemas visuais e auditivos. Vamos falar das mulheres já. Agora vejam, senhoras psicólogas, em todo aquele contexto de isolamento, né? O que nós estamos vivendo nesse momento? Mas mesmo fora desse momento,
é muito comum que o idoso, isso é um fator de risco, ele já viva isolado dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. Se o idoso não ouve bem, poxa, o filho, o neto, ele não tem paciência de falar com o idoso. Se o idoso não enxerga bem, poxa, o filho, o neto, as pessoas que convivem com ele, talvez não tenham paciência de falar para ele o que está passando na TV. E outras doenças que juntam-se a esses comportamentos, outros transtornos, e como nós falávamos, uma prescrição medicamentosa duvidosa, um consumo abusivo de medicamentos para dormir, de benzodiazepínicos, muito presente o consumo abusivo de idosos de clonazepam, diazepam, e alguns idosos consomem esses medicamentos por anos a fio, e há uma prática de somente trocar receita, ou somente renovar essa receita, e eles continuam consumindo por 5, 10, 15, 20 anos. É uma dependência química, por conta de fatores de proteção, por conta de falta de fatores de proteção, talvez, e a presença de muitos fatores de risco. Fatores de risco e de proteção quando falamos de mulheres. O corpo feminino tem menor quantidade de água que o masculino. 51% na mulher e 65% de água no homem. O que determina que, com a mesma quantidade de álcool, a concentração será maior no organismo feminino. Além desse fator biológico, um fator de risco, tá bom? Para as mulheres, eu tenho também o fator de risco das alterações hormonais, que são aquelas que apresentam tensão pré-menstrual, têm maior probabilidade de desenvolver abuso ou dependência de álcool do que as que não apresentam esse problema. Talvez, e provavelmente em busca de alívio para essa tensão. Aqui eu tenho esse slide assim bastante carregado, mas é só para a gente dar uma olhadinha aqui nos fatores de risco quando o grupo observado são mulheres, tá bom? E vamos lembrar que fatores de risco é aquele conjunto de fatores que facilitam, que aumentam a probabilidade do uso abusivo de drogas, tá bom? História familiar de problemas com álcool é um fator de risco para as mulheres. Mulheres mais jovens são usuárias de álcool com maior frequência do que as mais idosas. Estado civil, solteira, separada ou divorciada é um fator de risco. Trabalhar em ambiente com predominância de homens é um fator de risco. Ter um parceiro, namorado ou marido com problemas relacionados ao álcool é um fator de risco. Ter sofrido abuso físico, emocional, sexual na infância ou ter sido vítima de violência nos relacionamentos amorosos na idade adulta é um fator de risco. Uso precoce de álcool, nicotina, outras drogas é um fator de risco. Problemas no comportamento na infância relacionado ao controle de impulsos é um fator de risco. Fatores estressantes durante a infância ou adolescência, como a morte dos pais, privação econômica, alguma doença na família, também pode se constituir como um fator de risco. Eu vou lembrar aqui para vocês que eu não estou falando de causa e efeito, está bem? Eu não estou afirmando, e eu tenho certeza que vocês estão tendo esse entendimento de que se há um fator como esse, há a presença do uso de drogas. Não é isso que nós estamos falando. Eu estou falando que esses fatores podem se constituir como sendo fatores de risco, que aumentam a possibilidade, que aumentam a probabilidade do uso de substância. Puxa, mas esse uso de substância é a dependência química? Não, a gente viu que tem
três níveis: o uso, o abuso e a dependência. Mas se por algum desses fatores que são de risco eu inicio o uso, esse uso pode passar para o abuso, esse abuso para a dependência química. Vamos pegar um exemplo aqui. Por que trabalhar em ambiente com predominância de homens pode ser um fator de risco para as mulheres? Puxa, porque talvez esses homens saiam para beber toda sexta-feira, e por você fazer parte daquele grupo, você seja convidada, e por pertencer àquele grupo, você vai. A gente viu que a quantidade de água no corpo feminino, ele é menor do que no corpo masculino, enquanto os homens bebem ali 2 garrafas de cerveja, você conversando, batendo um papo, você bebeu as mesmas 2 garrafas de cerveja, e a concentração de álcool no organismo feminino vai ser muito maior do que a concentração de álcool no organismo masculino. Então, os efeitos serão mais acentuados na mulher do que no homem. E quando eu falo dos efeitos, eu estou falando de todos os riscos que são inerentes ali ao uso de uma substância química. Por exemplo, né? Aqui são alguns dados de pesquisas com relação a mulheres e a dependência de drogas. São significativamente mais jovens, procuram tratamento por conta própria, têm menos relacionamentos estáveis, apresentam mais tentativas de suicídio e transtornos de personalidade. Aqui são só dados para nós pensarmos, tá bom? Enquanto profissionais, enquanto psicólogas, que atuaremos com dependência química e que em algum momento alguém com o problema ou com um comportamento de dependência química chegue para a gente e relate essa demanda. Drogas, álcool e gestação. Ainda falando do grupo de mulheres. O uso de bebidas alcoólicas e outras drogas na gestação pode causar uma série de prejuízos para a mãe e o bebê. O uso dessa substância por mulheres grávidas pode acarretar ao feto a síndrome fetal por álcool, que é caracterizada por defeitos congênitos. Essa síndrome ela é a responsável ou a causa mais comum de retardo mental infantil. Vejam, nós estamos falando de fatores de risco, de proteção em diferentes grupos. E se a sua cliente, se a sua paciente é gestante ou está gestante e faz uso, não estou falando de abuso nem de dependência, mas faz uso de álcool, eu tenho um fator de risco considerável aqui, tá bom? Que é a síndrome fetal pelo álcool, que é caracterizada por defeitos congênitos ou retardo mental infantil. Que nós, profissionais que atuamos com dependência química, é importante que façamos a psicoeducação, a orientação e propostas de desenvolvimento de um repertório comportamental mais saudável e adequado para essa pessoa, para essa mulher, né? O tabaco e a gestação também é sinônimo de uma série de complicações, bebês com baixo peso, redução da circunferência craniana, síndrome da morte súbita, asma, infecções respiratórias, redução de QI, distúrbios do comportamento. É importante nós sabermos disso, né? Se a gestante, se essa mulher, ela é nossa cliente, se ela é nossa paciente, se depois eu tenho uma criança lá que chega no meu consultório com relato de dificuldade de aprendizagem, com distúrbios de comportamento, enfim. Poxa, como que foi a gestação dessa criança? A mãe bebeu e fumou durante todos os 9 meses. Por exemplo, né? Eu tenho uma ideia lá na anamnese.
cocaína e crack gestação, anomalias congênitas, hidrocefalia, problemas cardíacos, fissura palatina, alterações no aparelho digestivo e urinário em bebês de mães usuárias de crack e cocaína e seus derivados. O assunto ele é extenso, meninas, e muito importante. Eu peço que vocês pensem muito nesses fatores de risco e de proteção na criança, no adolescente, no idoso, em mulheres. Como profissionais de psicologia que atuam com dependência química, nós não vamos pregar comportamentos adequados, nós não vamos pregar este ou aquele comportamento, mas nós vamos propor uma terapêutica para que essa pessoa viva melhor. E considerar os fatores que são de risco, diminuindo-os, elevando os fatores que são de proteção, proporcionando condições para que essa criança faça melhores escolhas, para que esse adolescente viva as características da sua fase de desenvolvimento da melhor forma possível, possibilitando oportunidades para que esse idoso conviva com as suas perdas, com as suas limitações, mas de forma saudável, de forma com o maior bem-estar possível, considerando todas essas questões que nós falamos aqui da mulher e do uso de substância, para que ela também faça escolhas mais saudáveis e isso comprometa com a sua saúde, são pontos muito importantes para nós, psicólogas, que atuamos com dependência química. Nós fechamos aqui o primeiro bimestre. A nossa prova versa até esse conteúdo, versará, né, até esse conteúdo sobre fatores de risco e de proteção em diferentes grupos. Nós vimos idosos, aliás, nós vimos crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Mas pensem nesses fatores, analisem, leiam e reflitam, tá bom? Sobre a magnitude da nossa prática profissional quando falamos na atuação com dependência química. Eu quero saber se alguém tem alguma provocação, alguma dúvida, enfim, algum comentário. Fiquem à vontade, tá bom? A princípio, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tinha feito leitura desse material já, não dos slides, porque eles eu não achei, mas você tinha colocado nas primeiras aulas, os primeiros encontros falando sobre esse assunto, né? Do uso nas crianças, adolescentes, acho que idosos também. A princípio, não, mas se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode te mandar também por aqui, pelo e-mail, enfim, nos próximos dias, antecedendo a prova? Claro, com certeza, Fernanda. Se houver alguma dúvida no momento em que vocês estiverem estudando para a prova, depois da prova, durante a nossa disciplina esse semestre, ou mesmo depois que você estiver formada na sua atuação, eu estou à disposição, tá bom? Por e-mail, mensagem, enfim, para que a gente compartilhe informações e para que a gente nos desenvolva enquanto profissionais, né? E eu disse no início, multipliquem essas informações, tá bom? Para os colegas aí, para as colegas que não estão tendo contato com esse material, que não estão tendo contato com a psicologia e dependência química, para que a gente amplie a atuação da psicologia na dependência química. E para que nós, psicólogos e psicólogas, possamos oferecer um tratamento cada vez melhor, mais indicado, para a dependência química também. Mas é isso aí, gente. Na segunda-feira, a prova já vai estar disponível, tá bom, para realização. Você tem até a sexta-feira para fazê-la.
ela estará lá disponível no encontro 6. Na semana que vem, eu faço mais um apanhado das questões que estarão na prova, e se você quiser fazer na própria quarta-feira, fique à vontade. Tá? Ela vai ser composta por 10 questões, cada uma valendo 100 pontos, de múltipla escolha, verdadeira e falso. Todos esses apontamentos que fizemos aqui sobre epidemiologia, sobre sinais, critérios e sinais, sobre o uso de substâncias e seus efeitos, sobre os critérios diagnósticos e sobre os fatores de risco e de proteção. Tá bom, meninas? Tá bom. Estou à disposição no que precisarem. Sim. Agradeço muito a presença, a participação, e continuem cuidando-se, tá bom? E cuidando aí dos seus familiares.